A noite caía rapidamente enquanto Carlos manobrava seu caminhão pela estrada sinuosa que serpenteava entre as montanhas escarpadas. O céu, antes pintado com os tons quentes do pôr do sol, agora se transformava em um manto negro, pontilhado por estrelas distantes e frias. O farol do caminhão cortava a escuridão crescente, iluminando apenas alguns metros à frente, como se o próprio caminho estivesse relutante em se revelar. Carlos era um homem robusto, de meia idade, com a pele curtida pelo sol e mãos calejadas de anos ao volante. Seu rosto, normalmente marcado por linhas de riso, estava tenso naquela noite. Algo no ar parecia diferente, mais pesado, como se uma tempestade invisível estivesse se formando ao seu redor. O rádio chiava, captando apenas estática. Carlos tentou sintonizar alguma estação, mas foi em vão. O silêncio era quebrado apenas pelo ronco do motor e o ocasional rangido da suspensão do caminhão ao passar por buracos na estrada mal conservada. À medida que avançava, Carlos notou que a paisagem estava mudando. As árvores à beira da estrada pareciam mais retorcidas, seus galhos estendendo-se como dedos ossudos em direção ao céu. A névoa começou a se formar, primeiro em finos fios que dançavam no ar, depois em bancos densos que engoliam a estrada. Carlos consultou o GPS, franzindo o senho. Segundo o aparelho, ele estava se aproximando de uma pequena cidade chamada Vale Sombrio. Nunca ouvirá falar desse lugar antes, mas isso não era incomum em suas viagens por rotas menos conhecidas. O que o incomodava era a sensação crescente de que algo estava errado. De repente, um vulto cruzou a estrada. Carlos pisou no freio com força, fazendo o caminhão derrapar. Por um momento, ele jurou ter visto a figura de uma criança parada no meio da estrada, os olhos brilhando de forma antinatural na luz dos faróis. Mas quando o caminhão finalmente parou, não havia nada lá. Com o coração acelerado, Carlos desceu do veículo, olhando ao redor nervosamente. A névoa agora era tão densa que mal conseguia ver além de alguns metros. O ar estava gelado, e ele podia ver sua própria respiração formando pequenas nuvens diante de seu rosto. "Tem alguém aí?" ele chamou, sua voz ecoando de forma estranha na noite silenciosa. Não houve resposta, apenas o som distante do vento uivando entre as árvores. Enquanto caminhava de volta para o caminhão, Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Teve a sensação clara de estar sendo observado, como se dezenas de olhos invisíveis o seguissem de todos os lados. Apressou o passo, quase correndo para a segurança relativa da cabine. Uma vez dentro, trancou as portas e ligou o motor. As luzes do painel piscaram por um momento antes de se estabilizarem, lançando um brilho esverdeado sobre seu rosto pálido. Carlos respirou fundo, tentando se acalmar. "Foi só sua imaginação", murmurou para si mesmo. "Você está cansado, só isso." Mas quando voltou a dirigir, a sensação de inquietude não o abandonou. A estrada parecia se estreitar, as árvores se fechando ao seu redor como as paredes de um túnel. A névoa ficava cada vez mais densa, e Carlos teve que reduzir a velocidade, temendo sair da pista. Foi então que viu as primeiras luzes da cidade. Pontos fracos e trêmulos na distância, como velas prestes a se apagar. Normalmente, a visão de uma cidade significaria alívio para um caminhoneiro cansado, a promessa de descanso e talvez uma refeição quente. Mas naquela noite, enquanto se aproximava de Vale Sombrio, Carlos sentiu apenas um peso no estômago, um pressentimento de que estava prestes a entrar em um lugar de onde talvez não conseguisse sair. As placas de boas-vindas estavam cobertas de musgo e parcialmente apagadas pelo tempo. Carlos mal conseguiu ler o nome da cidade quando passou por ela. As ruas estavam desertas, as casas escuras e silenciosas. Aqui e ali, uma janela iluminada chamava a atenção, mas as cortinas estavam sempre fechadas, como se os moradores quisessem se esconder do mundo exterior. Carlos diminuiu a velocidade, procurando um lugar para estacionar e passar a noite. Foi quando notou algo estranho. Todas as sombras pareciam se mover, mesmo quando não havia nada visível para causá-las. Era como se a escuridão tivesse vida própria, dançando e se contorcendo nas paredes e no asfalto. Estacionou o caminhão em frente a um posto de gasolina aparentemente abandonado. O letreiro luminoso piscava intermitentemente, lançando uma luz vermelha doentia sobre a rua vazia. Carlos desligou o motor, mas hesitou antes de sair. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo tic-tac do motor esfriando. Pegou sua lanterna e, reunindo coragem, abriu a porta do caminhão. O ar frio o atingiu como uma bofetada, carregando um cheiro estranho, uma mistura de mofo e algo mais.
algo que não conseguia identificar, mas que fez seu estômago se revirar. Enquanto seus pés tocavam o chão, Carlos ouviu um som. Baixo no início, mas crescendo gradualmente. Era um murmúrio, como se centenas de vozes estivessem sussurrando ao mesmo tempo. Girou a lanterna ao redor, o feixe de luz cortando a escuridão, mas não viu ninguém. O murmúrio continuou, ficando mais alto a cada segundo. Carlos sentiu o pânico crescer em seu peito. Estava prestes a voltar para o caminhão quando viu algo que o fez congelar no lugar. No final da rua, parcialmente oculta pela névoa, havia uma figura. Estava parada, imóvel como uma estátua, mas Carlos tinha certeza de que o estava observando. Lentamente, a figura começou a se mover em sua direção, seu andar irregular e antinatural. Carlos recuou, seu coração martelando no peito. Quando a luz da lanterna finalmente iluminou o rosto da figura, ele soltou um grito sufocado. Era um homem, ou algo que um dia havia sido um homem. Seus olhos estavam completamente negros, sem íris ou pupila, e sua boca se abria em um sorriso demasiado largo, revelando fileiras de dentes pontiagudos. Naquele momento, Carlos percebeu que tinha cometido um terrível erro ao entrar em Vale Sombrio. A escuridão ao seu redor parecia ganhar vida, e de cada sombra, de cada canto escuro, mais figuras começaram a emergir, todas com os mesmos olhos negros e sorrisos grotescos. O caminhoneiro correu de volta para seu veículo, as mãos tremendo enquanto tentava encaixar a chave na ignição. As figuras se aproximavam, seus passos arrastados ecoando na noite. Quando o motor finalmente rugiu para a vida, Carlos pôde ver dezenas delas cercando o caminhão, suas mãos pálidas arranhando as janelas. Com o coração na garganta, ele engatou a marcha e pisou fundo no acelerador. O caminhão avançou, atropelando algumas das criaturas que bloqueavam seu caminho. Olhando pelo retrovisor, Carlos viu a multidão de seres possuídos correndo atrás dele, seus movimentos rápidos e erráticos como de insetos. Enquanto dirigia freneticamente pelas ruas estreitas de Vale Sombrio, buscando desesperadamente uma saída, Carlos se perguntava em que tipo de pesadelo havia se metido. A cidade parecia um labirinto vivo, as ruas mudando e se contorcendo à sua frente, como se quisessem mantê-lo preso. Cercado por horrores indescritíveis e com a terrível sensação de que o pior ainda estava por vir. A escuridão parecia se fechar ao seu redor, e a fronteira entre pesadelo e realidade se tornava cada vez mais tênue. O caminhão de Carlos derrapou ao fazer uma curva fechada, quase capotando. As ruas de Vale Sombrio pareciam um labirinto em constante mudança, cada esquina revelando novos horrores. As criaturas possuídas continuavam sua perseguição implacável, seus olhos negros brilhando na escuridão com uma fome sobrenatural. Subitamente, Carlos avistou uma construção imponente se erguendo em meio à névoa. Uma antiga igreja gótica, suas torres pontiagudas arranhando o céu noturno. Algo naquela visão o atraiu, como se uma voz silenciosa o chamasse. Sem pensar duas vezes, ele girou o volante, dirigindo o caminhão diretamente para o pátio da igreja. Freando bruscamente, Carlos saltou do veículo e correu para as pesadas portas de carvalho. Atrás dele, podia ouvir os gritos e uivos das criaturas se aproximando. Com um esforço sobre-humano, ele empurrou as portas, que se abriram com um rangido ensurdecedor. O interior da igreja estava mergulhado em sombras, iluminado apenas pela fraca luz de algumas velas quase consumidas. O ar estava carregado com o cheiro de incenso e algo mais, algo antigo e pútrido. Carlos fechou as portas atrás de si, empurrando um pesado banco de madeira para bloqueá-las. Enquanto recuperava o fôlego, seus olhos se adaptaram à penumbra. O que viu fez seu sangue gelar. As paredes da igreja estavam cobertas de símbolos estranhos, pintados com o que parecia ser sangue seco. Estátuas de santos tinham sido profanadas, seus rostos substituídos por máscaras demoníacas. No altar, onde deveria estar um crucifixo, havia uma enorme pintura retratando uma cena infernal. Criaturas das trevas emergindo de um portal, com a própria cidade de Vale Sombrio ao fundo. Carlos sentiu seu estômago revirar ao reconhecer algumas das figuras na pintura. Eram os mesmos seres que o perseguiam lá fora. Um movimento nas sombras chamou sua atenção. Carlos girou rapidamente, sua lanterna iluminando um canto escuro da igreja. Ali, encolhida e tremendo, estava uma jovem mulher.
Seus olhos, diferentemente das criaturas lá fora, eram normais, cheios de medo e desespero. Quem é você? Carlos perguntou, aproximando-se cautelosamente. O que está acontecendo nesta cidade? A mulher hesitou por um momento antes de responder, sua voz não mais que um sussurro. Meu nome é Sara. Eu sou a única que restou. A única que ainda não foi tomada por eles. Carlos se ajoelhou ao lado dela, oferecendo sua jaqueta para aquecê-la. Sara a aceitou com mãos trêmulas. Eles? Quem são eles? Sara olhou nervosamente para as janelas da igreja, como se temesse que as próprias paredes pudessem estar ouvindo. Eles vieram há 3 noites. Ninguém sabe de onde. Começou com sussurros, vozes que ninguém mais podia ouvir. Depois, as sombras ganharam vida. Ela fez uma pausa, engolindo em seco antes de continuar. Uma a uma, as pessoas da cidade foram possuídas. Seus olhos ficaram negros, suas almas consumidas por algo que não é deste mundo. O som de arranhões e batidas na porta principal fez ambos se sobressaltarem. As criaturas lá fora estavam tentando entrar. Carlos sabia que o banco de madeira não as deteria por muito tempo. Como você escapou? Ele perguntou, procurando freneticamente ao redor por alguma saída. Sara apontou para um medalhão em seu pescoço. Este amuleto pertenceu à minha avó. Ela sempre dizia que me protegeria do mal. Nunca acreditei realmente, até agora. Carlos examinou o medalhão. Era um símbolo antigo, reminiscente dos que vira nas paredes, mas de alguma forma diferente, como se fosse seu oposto. Existe alguma forma de deter isso? Carlos perguntou, a urgência evidente em sua voz. Sara hesitou. Talvez. Há uma lenda sobre um ritual que pode selar o portal por onde eles entraram. Mas é perigoso e requer um sacrifício. Nesse momento, a porta da igreja estremeceu violentamente. Rachaduras começaram a se formar na madeira maciça. Carlos sabia que não tinham muito tempo. Que tipo de sacrifício? Ele perguntou, temendo a resposta. Uma alma pura, Sara respondeu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Alguém que se ofereça voluntariamente para tomar o lugar deles, para se tornar o guardião eterno do portal. Carlos sentiu o peso daquelas palavras. Ele era apenas um caminhoneiro, um homem comum que havia tropeçado em algo muito maior do que podia compreender. Mas olhando para Sara, para o medo e a esperança em seus olhos, ele soube o que precisava fazer. Como realizamos esse ritual? Ele perguntou, sua voz firme apesar do medo que sentia. Sara olhou, surpresa. Você faria isso? Você nem mesmo conhece esta cidade, estas pessoas. Carlos deu de ombros, tentando parecer mais corajoso do que se sentia. Alguém precisa fazer algo. E parece que sou a única opção que temos no momento. Sara assentiu lentamente, uma mistura de gratidão e pesar em seu rosto. Ela se levantou, puxando Carlos em direção ao altar. O ritual deve ser realizado no centro do portal. E o portal? Ela apontou para o chão da igreja. Carlos notou então que os padrões no piso de pedra formavam um enorme círculo ritual, coberto de símbolos e inscrições arcanas. No centro, havia uma laje de pedra que parecia vibrar com uma energia sombria. É aqui, Sara disse, sua voz quase inaudível sobre o barulho das criaturas tentando invadir a igreja. Você precisa se deitar na laje e recitar as palavras do ritual. Eu posso guiá-lo. Carlos olhou para a laje de pedra, sentindo o poder maligno que emanava dela. Parte dele queria fugir, voltar para seu caminhão e deixar esta cidade amaldiçoada para trás. Mas sabia que não podia. Não agora que entendia o que estava em jogo. Lentamente, ele se aproximou da laje, cada passo parecendo pesar 1 tonelada. Atrás dele, ouviu o som da madeira se partindo. As criaturas estavam prestes a entrar. Rápido, Sara urgiu, suas mãos tremendo enquanto segurava um antigo tomo que havia retirado de sob o altar. Não temos muito tempo. Carlos se deitou na laje fria, seu coração batendo tão forte que parecia que iria saltar de seu peito. Sara começou a recitar palavras em uma língua que ele não reconhecia,
sua voz ganhando força a cada sílaba. O ar ao redor deles começou a crepitar com energia. Carlos sentiu uma força invisível pressionando-o contra a pedra, como se a própria gravidade tivesse aumentado. Sombras dançavam nas paredes da igreja, tomando formas grotescas e ameaçadoras. Enquanto Sara continuava o cântico, Carlos sentiu algo mudando dentro dele. Era como se cada fibra de seu ser estivesse sendo reescrita, transformada em algo além do humano. A dor era insuportável, mas ele se forçou a permanecer consciente, focado na tarefa que precisava cumprir. As portas da igreja finalmente cederam, e as criaturas possuídas invadiram o local. Mas algo as impedia de se aproximar do círculo ritual. Elas uivavam e se contorciam, como se estivessem sendo queimadas por um fogo invisível. Carlos sentiu sua consciência se expandindo, tocando os limites da realidade. Viu o portal por onde as criaturas das trevas haviam entrado neste mundo, uma fenda sangrenta na própria estrutura do universo. E entendeu o que precisava fazer. Com um último esforço de vontade, Carlos abraçou seu novo papel. Sentiu seu ser se fundir com o portal, tornando-se seu guardião eterno. A energia sombria que havia engolfado o Vale Sombrio começou a recuar, sugada de volta para a fenda interdimensional. As criaturas possuídas gritaram em agonia quando as sombras deixaram seus corpos. Um a um, os habitantes de Vale Sombrio caíram no chão, exaustos mas livres da influência maligna. Sara observava tudo com uma mistura de assombro e tristeza. O ritual havia funcionado, mas a um custo terrível. Carlos, o estranho corajoso que havia salvado sua cidade, agora estava além do alcance do mundo mortal. Quando o último vestígio de escuridão sobrenatural desapareceu, a igreja ficou em silêncio. No lugar onde Carlos havia se deitado, restava apenas a laje de pedra, agora marcada com um símbolo brilhante, o mesmo do medalhão de Sara. Vale Sombrio estava a salva, mas o preço da salvação fora alto. E enquanto o sol começava a nascer no horizonte, pintando o céu com tons de esperança, Sara sabia que nunca esqueceria o sacrifício do caminhoneiro que se tornará um guardião das trevas. Os dias que se seguiram ao ritual foram de confusão e reconstrução para os habitantes de Vale Sombrio. As pessoas acordavam como de um pesadelo coletivo, com memórias fragmentadas dos horrores que haviam vivido e das atrocidades que haviam cometido enquanto estavam possuídas. A culpa e o trauma pesavam sobre a cidade como uma nuvem escura. Sara emergiu como uma líder relutante. Sendo a única que havia permanecido consciente durante toda a provação, ela se viu na posição de explicar o inexplicável aos seus concidadãos desorientados. A história do caminhoneiro corajoso que sacrificará tudo para salvá-los se espalhou rapidamente, tornando-se uma lenda local quase instantaneamente. A igreja, antes um local de terror, foi transformada em um santuário dedicado à memória de Carlos. A laje de pedra onde ele realizará o ritual final tornou-se um tipo de altar, sempre coberto de flores frescas e velas acesas. As pessoas vinham de longe para tocar a pedra, alguns jurando que podiam sentir uma presença reconfortante, como se o espírito de Carlos ainda estivesse ali, vigiando a cidade. Mas nem tudo estava em paz. À noite, quando as sombras se alongavam e o vento sussurrava entre as árvores, os habitantes de Vale Sombrio ainda sentiam um arrepio de medo. Às vezes, nas noites mais escuras, alguns juravam ver uma figura solitária caminhando pelas ruas, um homem alto, com o rosto parcialmente oculto por um boné de caminhoneiro, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Sara sabia que essas visões não eram mera imaginação. Como guardiã do conhecimento sobre o que realmente acontecerá, ela entendia que o sacrifício de Carlos não era um fim, mas um começo. Ele havia se tornado algo mais que humano, um sentinela eterno na fronteira entre os mundos. Meses se passaram, e a vida em Vale Sombrio lentamente retornou a uma aparência de normalidade. Mas sob a superfície, a cidade havia mudado fundamentalmente. Os habitantes agora eram mais unidos, mais vigilantes. Eles sabiam que o mal existia e que poderia retornar a qualquer momento. Foi numa noite de lua nova, quase um ano após os eventos fatídicos, que Sara sentiu uma presença familiar em seu quarto. Acordando de um sono inquieto, ela viu uma figura nebulosa parada aos pés de sua cama.
Conforme seus olhos se ajustavam à escuridão, ela reconheceu o rosto de Carlos. Embora agora parecesse mais etéreo, seus contornos difusos como se estivesse entre este mundo e outro. Carlos? Ela sussurrou, seu coração acelerando. A figura sorriu tristemente. Quando falou, sua voz parecia vir de muito longe. Sara, eu não tenho muito tempo. O véu entre os mundos é fino esta noite, e há algo que você precisa saber. Sara se sentou na cama, totalmente alerta agora. O que é? Algo está errado? Carlos balançou a cabeça. Não exatamente errado, mas incompleto. O ritual que realizamos, ele selou o portal, mas não o destruiu. A escuridão ainda está lá, do outro lado, esperando por uma chance de retornar. Um calafrio percorreu a espinha de Sara. O que podemos fazer? Você precisa se preparar, Carlos respondeu, sua forma começando a desvanecer. Reúna conhecimento, treine outros. Vale Sombrio precisa de guardiões no lado dos vivos também. Antes que Sara pudesse fazer mais perguntas, Carlos desapareceu, deixando para trás apenas um leve cheiro de óleo de motor e o eco distante de um motor de caminhão. Nos dias que se seguiram, Sara mergulhou nos antigos tomos que haviam sido escondidos na igreja. Ela estudou os símbolos arcanos, aprendeu encantamentos de proteção, e começou a entender a verdadeira natureza da batalha em que estavam envolvidos. Lentamente, ela reuniu um grupo de pessoas de confiança, aqueles que haviam demonstrado uma resistência natural à possessão ou que possuíam habilidades que poderiam ser úteis na luta contra as trevas. Juntos, eles formaram uma sociedade secreta dedicada a proteger não apenas Vale Sombrio, mas o mundo todo, das forças que haviam quase destruído sua cidade. O caminhão de Carlos, que havia permanecido estacionado em frente à igreja desde aquela noite fatídica, tornou-se a base de operações do grupo. Sara o transformou em uma biblioteca móvel de conhecimento oculto e um arsenal de artefatos místicos. Era como se o espírito do caminhoneiro ainda estivesse com eles, guiando-os em sua missão. À medida que os anos passavam, a lenda de Carlos, o caminhoneiro guardião, cresceu e se espalhou. Viajantes que passavam por Vale Sombrio às vezes relatavam ter sido ajudados por um misterioso caminhoneiro que aparecia nos momentos de maior necessidade, apenas para desaparecer sem deixar rastros. Sara e seu grupo continuaram sua vigília silenciosa, sempre alertas para sinais de que a escuridão poderia estar tentando retornar. Eles sabiam que a batalha nunca estaria verdadeiramente ganha, que cada geração teria que fazer sua parte para manter o equilíbrio. E nas noites mais escuras, quando o vento uivava e as sombras pareciam ganhar vida, os habitantes de Vale Sombrio encontravam conforto no ronco distante de um motor de caminhão, lembrando-os de que não estavam sozinhos em sua luta contra as trevas. Carlos, o caminhoneiro que havia chegado por acaso àquela cidade amaldiçoada, havia se tornado mais do que um herói. Ele era um símbolo de esperança, um lembrete de que mesmo nas horas mais sombrias, a coragem e o sacrifício de uma única pessoa podem fazer toda a diferença. E assim, a história de Carlos e Vale Sombrio continuou, não mais uma simples narrativa de terror, mas uma lenda viva, um testamento ao poder da determinação humana diante do desconhecido. A cidade que uma vez esteve à beira da destruição agora se tornará um bastião secreto contra as forças das trevas, seus habitantes para sempre transformados pela experiência que haviam compartilhado. Enquanto o mundo seguia em frente, inconsciente dos horrores que haviam sido evitados, Vale Sombrio permanecia vigilante. E em algum lugar entre os reinos, um caminhoneiro continuava sua vigília eterna, seu sacrifício assegurando que a luz, por mais tênue que fosse, nunca se apagasse completamente.